Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Dia 83 de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, que dedicou a sua vida toda para a boa fala, estudar sobre as boas maneiras que saem, né, com relação à nossa fala, a nossa boa conduta no diálogo, no relacionamento com as pessoas e com Deus também. Hoje é bem interessante, antes de eu começar a ler aqui, eu quero dizer para vocês que nós vamos falar, primeiro vamos ver aqui onde que nós estamos exatamente aqui, para não fazer bobagens. Nós estamos na seção 2, não é? Na seção 2 da fala crítica construtiva, nós tínhamos a primeira parte parâmetros, a segunda parte aplicações práticas, nós já estamos na terceira parte da seção 2 de não fazer Lashon Hara, que são as questões de relacionamento. E aqui é muito interessante, por quê? Porque é uma mitzvah muito interessante e também muito importante, sendo redundante aqui, é unir casais. Nós sabemos que o Lashon Hara, aquela fofoca sobre um cônjuge e outro, isso é terrível. Aquelas intrigas que você faz, que você acaba... Você não, que a gente não faz aqui, nós não fazemos, nós não somos essas pessoas, né? Por isso que nós estamos treinando. Mas aquela coisa, aquele falatório, aquela intriga, aquela fofoca que acaba desestruturando um casal, né? Afastando o próprio casal daquela harmonia, deixa lombite mesmo, da paz no lar e tudo mais, acaba às vezes até fazendo alguém se divorciar. E mesmo antes do casamento nós temos esse tipo de coisa, é muito mundano, mas infelizmente é muito humano, isso é muito corriqueiro, é muito comum. E nós estamos aqui aprendendo para que isso não seja comum. Então, o conceito de alma gêmea é um conceito muito aceito e difundido, estudado, né, pelo judaísmo. Aqui nós vamos utilizar uma expressão um pouco diferente. Em vez de nós falarmos a alma gêmea, nós vamos falar o par ideal, aquela alma que completa, para nós não entrarmos naquele conflito conosco mesmo. Então eu não estou com a minha alma gêmea, então eu não sei lá, não gosto mais dele, não me completa. Não, é o par ideal, né? Aquela procura, aquela busca ou aquela convivência já com o cônjuge, né? Como um par ideal. Então nós não vamos entrar no conceito de alma gêmea aqui, nós vamos entender que é uma mitzvah muito grande unir pessoas, assim como é um pecado muito grande e lachonarento mesmo, é dividir, é separar, fazer intrigas entre casais. Porque nós viemos aqui nesse mundo, no mundo físico, né, com o nosso feminino, o nosso masculino, e também isso nos dois sexos, mas a mulher e o homem, para se encontrarem, para formarem uma família, né, para serem felizes, mas a procriação aqui do ser humano não é aquela coisa animalesca, mas também é um objetivo, nós continuarmos, deixarmos a nossa semente. Sabe que aqui no Rio Grande tem uma música que diz assim, não vai ficar para semente quem nasceu para ventania. E é verdade, nós não queremos ficar para semente, nós queremos colocar a nossa semente no mundo, continuar as gerações, né? De alguma maneira sempre estarmos vivos naquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Não estou falando de coisa física, coisa material, né? O nosso legado é moral para os nossos filhos, assim como nós queremos que as gerações continuem. Então, a alma gêmea não é simplesmente eu quero encontrar alguém que goste de mim, que me exalte. É muito mais do que isso. Então, nós vamos chamar isso de par ideal. A mitzvah de unir pessoas é judaica, isso é bem antigo. Eu sempre cito quando eu lembro desse assunto, ou quando falo sobre este assunto, o violinista no telhado. Quem não assistiu, assista. Não estou falando da peça brasileira, que é boa, mas não é da peça. Estou falando do filme propriamente dito, onde lá tinha uma casamenteira, bem casamenteira. Nós vamos entender aqui que, às vezes, nós queremos nos meter na vida dos outros achando que estamos ajudando. Eu acho que o achismo é bucha. Eu acho que você combina muito bem com fulano. E fulano eu acho que você combina muito bem, e daí faz aquela coisa. E, às vezes a gente faz uma coisa achando que está fazendo uma coisa boa e certa e está pecando. E está errando no alvo
e não está ajudando, fica muito longe de ser uma mitzvah realmente. E nós precisamos entender isso, né? Quais são os nossos limites. E isso diz muito respeito ao nosso trabalho aqui dos 178 dias de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon. Fiquem tranquilos, eu não estou lendo, mas este já é o assunto, já prestem muito atenção. Às vezes, você vê uma pessoa agindo de tal maneira e as coisas dão ruim com relação a isso. A incentivar que o seu amigo negocie, faça uma sociedade com fulano, a incentivar que cicrano vá conhecer aquela moça e tudo mais, e dá ruim. Aí se a gente for cobrado sobre esse assunto, provavelmente vai dizer assim, ai, não era a minha intenção é boa. Aí eu vou vir com aquela máxima que não é muito judaica, mas vamos entender que o inferno está cheio de boas intenções, não é mesmo? Então, quando você pensa que está fazendo uma coisa boa, você não está. O que é que você, que gostaria de ajudar as pessoas, fazer este serviço de unir as almas e tudo mais, o que você tem que fazer? Você precisa estudar, né? Se esse for um âmbito judaico, estudar o judaísmo, estudar até onde você deve ir, estudar e entender que a intenção era boa, não te exime, né, de pecar e não valida o seu ato de ser um casamenteiro, uma casamenteira ou aquela pessoa que incentiva os negócios. Nós vamos começar já a ler aqui e nós vamos entender. Vamos deixar aqui claro então. Vamos ligar a luz. Sei lá como é que fica ou como é que não fica. Se vocês acham que fica ruim, por favor, o espaço para os comentários é para essas coisas também. Então, dia 83 de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat HaLashon, o máximo que pudermos, vai dizer respeito ao dia 23 de Kislev, se você estiver aí no dia 23 de Kislev, do primeiro ciclo, e 24 de Sivan, no segundo ciclo. Lembrando que o Rabad.org, seja o brasileiro ou em português, seja qual for, você vai encontrar, mesmo que seja americano, que esteja em inglês, você vai poder traduzir, mesmo assim, tem lá, né, o Google Tradutor, nem sei como é o nome, acho que não é o Google Tradutor, é um iconezinho lá que você pode traduzir, e entrar no calendário judaico. O calendário judaico é uma coisa bem importante. Se você quer seguir o judaísmo, se você é um simpatizante mesmo, unicamente, ou nós, né, Bnei Noach, precisa saber sobre as festas, precisa saber sobre as datas. Por quê? Porque se você perder isso, perder aquela data, daquela festa, daquele evento, enfim, você perde o dia propício, né, santificado para aquela ação. Nós sabemos que todas as datas comemorativas, né, sejam dias santos, como a gente diz, sejam dias de comemoração mesmo, festivos, os festivais ou não, nós sabemos que há santidade ali. Nós sabemos que cada data vai ser propícia para alguma coisa, ou para pedir perdão, ou para agradecimento, ou para parnassá, ou para o amor, ou para os relacionamentos. Então é importante que você acompanhe o calendário judaico, tá? Já entendemos aqui bem fortemente do que se trata o assunto aqui, né? Puxei para o lado amoroso porque nós somos, como é que eu vou dizer assim, caidinhos, não é caidinhos, tendenciosos a achar, querer juntar as pessoas, achar que está sendo um cupido ali, né? E na verdade às vezes você está atrapalhando e trazendo para você méritos ruins. Por quê? Porque sim, Lashon Hara é uma flecha bumerangue. Guardem isso também na cabeça. É uma flecha. As palavras que saem da nossa boca não voltam para nossa boca. Não tem como enfiar de volta. Você já falou, nós já falamos. Mas ela vai voltar como mérito negativo ou positivo. E ela vai voltar em formato de bumerangue. E por que eu uso bumerangue? Porque ele volta para aquele que jogou. Acho que é uma das únicas coisas aí que tem essa geometria perfeita. Volta para de onde saiu. Bom, então nós vamos lá, sugerindo um relacionamento. Vamos repetir aqui para não haver esquecimento. Seção 2.
Terceira parte, questões de relacionamento, dia 83, 23 de Kislev ou 24 de Sivan, a máxima é: Moshe lutou para fazer as pazes com aqueles que se opunham a ele descaradamente. Mais uma coisa que nós vamos lembrar aqui. Lado esquerdo aqui do livro, né? Sefer Hafetz Haim. Lado direito, Sefer Shmirat Lashon. Então, às vezes, não há uma conexão direta, tá? Com o assunto de Lashon Hara. Nós sempre vamos abordar os dois, porque todos os dias, dia 1, 2, 3, 4, 5 até o 178, nós temos um treinamento, né, de não fazer Lashon Hara e um treinamento de algum ensinamento aqui do Hafetz Haim, de nós fazermos Shmirat Lashon, algumas palavras que nos ajudem com relação a isso. Então, por isso sempre vai ter, né, a primeira página, a segunda página, 2 títulos. Isso que eu quero dizer. Então, vamos lá, sugerindo um relacionamento. Vimos que é proibido tentar envolver alguém numa situação em que a pessoa não desejaria se estivesse ciente de certos fatos. Isso foi no dia 82. Vimos que é proibido tentar envolver alguém numa situação em que a pessoa não desejaria se estivesse ciente de certos fatos. Quer dizer, eu apresento, eu incentivo aquelas duas pessoas se conhecerem, sendo que aquela a qual eu estou oferecendo a outra, olha, combina com você, ou aquele negócio, ou aquele sócio, né? É proibido eu fazer isso se determinados fatos sobre essa pessoa, ou sobre este negócio, ou esta pessoa a qual ela negociaria, se ela tivesse conhecimento, não faria. Então, mais do que simplesmente se meter, achar que está sendo muito bondosinho aqui, eu preciso conhecer sobre o que eu estou falando e sobre quem eu estou falando. Vamos fazer a benção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. E como é comum, não é mesmo? Como é comum eu achar que estou ajudando. E se a pessoa diz que não quer ajuda ainda, eu me sentir, ficar magoadinha, né? Ficar rancorosinha, chateada, eu só estou querendo ajudar. Você nem sabe se está querendo ajudar, você nem sabe se está ajudando, quero dizer. Vamos, a grosso modo, o ideal é como aqui. Como é que eu faço para fazer o certo e não fazer o errado? Faça o simples e faça o bem. Agora, como é que eu faço então para ajudar os outros, não sei o quê? A priori é não se meter na vida do outro. É a primeira coisa. Aí vem todo um processo de que momentos eu devo ou não me meter na vida do outro. Às vezes eu quero me meter na vida do outro. Ontem eu quis me meter na vida de alguém. Já vou contando aqui. Se um conhecido estiver, mas não era amoroso, tá? Se um conhecido estiver procurando uma pessoa com anos de experiência para fazer um empreendimento, não podemos recomendar alguém que parece ter experiência, mas na verdade não a possui, a menos que o nosso conhecido tenha dito que sim. Isso é válido mesmo que a pessoa possua talento natural para compensar sua falta de experiência. Esse parágrafo é triste, porque este parágrafo, infelizmente, precisa ser respeitado. Mas infelizmente eu digo por quê? Porque às vezes você tem um dom natural, você tem jeitinho, você tem uma tendência, você tem uma facilidade para ensinar alguma coisa, para conseguir alguma coisa, para trabalhar naquele setor, mas não tem título, por exemplo, né? Estou trazendo o assunto do Hafetz Haim para os nossos dias de hoje. Não tem título. Sei lá, não teve dinheiro para fazer os cursos, não fez uma faculdade, mas tem muito mais tino para o negócio do que aquele que ficou lá anos fazendo. Porque nós sabemos que a faculdade, você entra, né, passou no vestibular, entrou. Você pode ficar lá 5 anos, 4 anos, que é o tempo da faculdade, ou você pode ficar 25. Não importa, um dia você sai. Principalmente se for particular, porque eles querem que você pague, não é? Então você entra e você sai com títulos, mas um incompetente. Um incompetente. Nós sabemos que isso acontece. Em todas as profissões isso pode acontecer. Então, por isso eu chamo isso de infelizmente. Porque você veja bem aqui.
Se um conhecido estiver procurando uma pessoa com anos de experiência, então tem um conhecido seu que está procurando alguém com anos de experiência naquele setor tal, tá? Para fazer um empreendimento, por exemplo, tá? Tá? Um conhecido vem para mim e fala, olha, Sharon, eu gostaria de alguém com bastante experiência sobre um empreendimento tal. Eu, de minha vez aqui, não posso recomendar alguém que para mim parece ter experiência, mas que na verdade não a possui. Por quê? Porque eu conheço que essa pessoa, ela é boa nisso. Ela é muito boa nisso, mas ela não é reconhecida por isso. Ela não... Sabe o primeiro emprego? Lembram que tinha muita propaganda sobre isso em todas as mídias, inclusive na mãe das mídias, a televisão, o primeiro emprego. Então começou, né, a lei trabalhista mudou. E aí no primeiro emprego, quando a pessoa ia procurar o primeiro emprego, o possível empregador, pedia de 3 meses de experiência, ou não sei quantos, 4 meses, um ano, quais são as suas experiências e as cartas de recomendação. O nome do troço é primeiro emprego. Você chega com afã, com seus 16, 17 anos, 18, sei lá, né, louco para o seu primeiro emprego, a pessoa te pede experiência. Como que você vai ter experiência? Então, existem algumas coisas que nós precisamos estudar, entender e fazer aquilo que nós já falamos milhões de vezes aqui. Discernir, né? Discernir, ter bom senso, ter data aqui, né? Não simplesmente entender, mas vamos ver aqui, vamos trabalhar essa pessoa. Então, eu não posso simplesmente dizer, infelizmente, porque às vezes tem gente cheia de dom aí que não tem faculdade, que é muito melhor do que muita gente. Nós sabemos disso. O cara aparece com um título lá, pronto, se entrega a vida para ele. Ele não sabe coisa nenhuma. E às vezes a pessoa que parece tão simplória te dá aulas ou é um grande empreendedor que pode te ajudar e ser este cara sem experiência. Então, não é proibido, a menos que o nosso conhecido, esse que veio e pediu para mim, tenha dito que sim, tudo bem, ele aceita. Isso é válido mesmo que a pessoa possua talento natural para compensar sua falta de experiência. Então, não interessa. Infelizmente, vai ter que arranjar um títulozinho, uma carta de referência, alguma coisa. Frequentemente, as pessoas acham que sabem o que o seu amigo está realmente procurando. Este realmente procurando aqui está com aspas. Tá? Aquela nossa mania de achar, eu conheço você há muitos anos, você é meu amigo, eu sei o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para ele. Talvez nem ele saiba o que é melhor para ele. Então quem é que somos nós para achar que sabemos o que é o melhor para o outro? Nós precisamos ir com calma aqui, né? Ir com discernimento realmente. Você combina muito com o meu amigo lá. Combina nada. Você não conta aquilo que a pessoa de repente nem sabe sobre ele, mas se soubesse, não ficaria com ele de jeito nenhum. Acaba casando lá, dá tudo errado. Mas nesse momento você não vai dizer que a culpa foi sua. O que você incentivou não vai dizer, né? Você aqui quer ser o cupido? Não. Esse aqui é um cara que fez um negócio maravilhoso e é um empreendedor, ele é o ideal para esse cargo. A pessoa, o teu conhecido, Sharon, confiou em você. Confia em você, afinal de contas, se conhece há tanto tempo, como você mesmo disse, vai lá, coloca o cara, faz um empreendimento com ele, vai à falência. Ou ele o rouba, ou ele não sabia que tinha passagem pela polícia e ele não queria alguém assim. Como a gente gosta de se meter, né? A vida é uma novela. Bom, frequentemente as pessoas acham que sabem o que o seu amigo está realmente procurando. Muito melhor do que o próprio amigo. E acham justificativa para enganá-lo, fornecendo informações incorretas acerca de um eventual shidur. Shidur é um eventual empregado, com o objetivo de ver esse shidur ou essa contratação realizar-se. Eu quero porque quero, sabe? Eu vou omitir isso, não vou falar aquilo, vou incentivar, porque eu gosto dos dois, sei lá, esse conhecido, não vou contar tais coisas, porque eu quero que se realize. Eu quero ver fulano empregado. Eu quero ver esse meu amigo casado que já está passando do tempo. Achou a moça lá, é tua conhecida, é essa mesma aqui. Vamos fazer o impossível para ficarem juntos. Os dois estão carentes, né? Muitas vezes, um procurando. Como aqui no nosso mundo Bnei Noach, que é difícil encontrar, não abatinou, encontrar um Benor e tudo mais. As pessoas estão crescendo, né? Vamos dar um jeito aqui de unir os dois. Será?
Será que é assim? Será? É o que nós estamos vendo aqui, que não são minhas as palavras. Quer dizer, essas aqui são minhas, mas embasadas totalmente no texto lido literalmente do Hafetz Haim, que passou a sua vida inteira trabalhando, falar as coisas boas, a boa fala, que não prejudica, que atrai o mundo vindouro, e os méritos. É presunção e arrogância pensar que temos o direito de tomar as decisões da vida dos outros. Preciso traduzir esta frase, que é presunção e arrogância? Não preciso, né? A gente achar que pode decidir pela vida dos outros. Além disso, devemos entender que a personalidade humana é complexa. Logicamente, podemos achar que encontramos o par perfeito para o nosso amigo. Mas se este desenvolveu uma atitude, por mais irracional que seja, de que ele ou ela somente se casará com alguém que tenha a determinada especificação, ocultar a verdade acerca de um possível cônjuge pode ter repercussões para toda a vida. Para a vida tua, que fez o enlace ali, que empurrou um para o outro, para a vida de cada um deles. Então são 3 pessoas aqui envolvidas com problemas para a vida toda. O casal vai saber lá o que acontece, mas você que fez isso sabendo que não podia, um momentinho, um pause. Voltei, dei um pause e não sei mais muito bem onde estou. Aqui, o Hafetz Haim, depois desse momento, que ele explica, né, que ocultar a verdade acerca de um possível cônjuge pode ter repercussão para toda a vida, e tem, lembrem disso, ele vai remeter lá numa página, lá no fundo, uma continuação, e nós vamos ler então. Ao descobrir a verdade após o casamento, pense nessa situação, a pessoa poderá passar o resto de sua vida de casado, sentindo que não fez a melhor escolha. Olha que triste. Mesmo que tivessem lhe dito a verdade um pouco antes do casamento e ele tivesse insistido em casar, os sentimentos de desapontamento poderão surgir mais tarde. Essas práticas, apesar de bem intencionadas, por favor, prestem atenção, vocês que gostam de unir as pessoas e enfiar os amigos em negócios também, tá? Então, essas práticas, apesar de bem intencionadas, constituem mau conselho e uma violação de não coloques um obstáculo diante de um cego. Lembram? Isso é do dia 82. Não coloquem obstáculo diante de um cego. Agora nós vamos já partir aqui para a parte do Shmirat HaLashon, do Sefer Shmirat HaLashon. Mas antes eu quero dizer aqui o seguinte, essa continuação aqui, que eu li agora por último, ao descobrir a verdade após o casamento, eu quero dizer para vocês o seguinte, as pessoas, nós, já ouvimos alguém que diz assim, filho não segura casamento. Quando meus filhos crescerem eu vou me separar. Isso é uma coisa meio típico de mulheres, né? Não de mulheres Bat-Noah, mulheres Bnei Noah, não, muito menos judias, mas no nosso mundo aqui de simpatizantes e desse começo, eu digo, de divulgação das comunidades de Bnei Noah, porque acho que 100 anos ainda é um começo. Nós somos como planeta, nós somos criança, imagina como tudo esse resto de coisas, nós somos bebezinhos. Então, as pessoas têm essa tendência, né? Uma tendência parecida, principalmente as mulheres, que acabam dependendo financeiramente ou tudo mais do esposo, que tem a maior responsabilidade incutida pela sociedade e pela própria natureza feminina de cuidar dos filhos. A responsabilidade se o filho deu certo ou não recai muito em cima da mulher. Então, ela às vezes não está num casamento feliz, por exemplo, mas às vezes o homem não está num casamento feliz. Mas isto acontece e eles vão empurrando com a barriga, como a gente fala. É como quando a gente diz, quando é que você vai descansar e curtir a vida? Quando meus filhos crescerem. Aí os filhos crescem. Quando é que você vai começar? Quando meus filhos
saírem da faculdade, quando você passa a vida inteira encaminhando os filhos, como se você tivesse nascido para viver para os filhos. Quer dizer, você morreu quando nasceu, né? Agora o teu CPF é somente para cuidar do filho. Onde que isso tem nexo? Nós somos absolutamente iguais perante Hashem. Então todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e obrigações de viver, de aprender, de crescer e de sermos felizes. Então você vai ter que entender o momento de cortar o cordão umbilical. Quando você estiver enforcada até o pescoço, você vai entender que você não nasceu para cuidar de fulano. Você nasceu para nascer, para viver. E aí o casamento já está ali daquele jeito. Casou mal. Casou mal. Incentivo. A família te empurrou, você acabou casando com aquela pessoa. Ou um amigo, ou a carência, ou a idade, ou os problemas financeiros. Você queria se agarrar ali no alicerce. E isso eu estou falando de uma ótica feminina, mas não pense não. Homem e mulher, homens que ficam casados uma vida inteira, às vezes cometem adultério, às vezes simplesmente ou são grosseiros com o esposo, simplesmente não são felizes. Nós estamos aqui falando de humanos, mas foi empurrado, sabe quando uma coisa que é meio grosseira aqui, mas eu vou falar quando diz respeito ao homem, quando sobe a cabeça, ele pensa, não pensa com a cabeça de cima, ele casa, ele faz tudo errado. Aí são duas pessoas infelizes. Que tipo de filhos, que tipo de felicidade vai surgir, vai nascer desse casamento, né? Pessoas de plástico, não é? Pessoas infelizes, pessoas artificiais. Mas por que é que você está falando tudo isso? Não é um vídeo sobre casamento, coisa. Pois é, eu estou falando porque não seja você, que não seja eu, esta pessoa que achou que sabia escolher pelo outro. Essa pessoa que olhou para o conhecido, para o amigo e disse: você é a pessoa certa para o emprego lá. Aí o outro vai à falência. Aí você é a pessoa certa para fulana que vou juntar vocês e vocês vão ser felizes para sempre. Quem é que nós pensamos que somos quando nós nos mentemos desse jeito? E por isso estou falando desse assunto. Não seja você. Não seja você. Ah, mas eu quero ser um casamenteiro, uma casamenteira. Eu quero fazer esta mitzvah. Eu quero sair dessa coisa de separar as pessoas com intriga. Eu quero juntar as pessoas. Eu quero ajudar a humanidade a ter famílias. Ajudar a humanidade também a ter empreendimentos, negócios, empregos, empresas saudáveis com pessoas competentes. Eu quero ser essa pessoa. Então senta, estuda. Nós estamos falando aqui no canal judaico, né? Com viés religioso. Estuda a Torá oral. Vai ver como são as leis de comportamento. Dá uma olhadinha na filosofia. Abre o Hafetz Haim, aproveita, comenta, curte e compartilha aqui, ó, neste vídeo. Se inscreve no canal e acompanha do dia 1 até o 178, hoje nós estamos no 83. Aprende o que não sou eu que estou dizendo, mas um grande sábio de Torá, grande sábio Hafetz Haim. Ele não só era grande, como ele tinha o título de a Cohen, e eu gosto muito de dizer isso porque ele era Cohen. Agora então vamos para o Sefer Shmirat HaLashon. Estou falando como uma porta sem tramela, vou beber água. Um rádio ligado. A conduta de Moshe. Vamos entender agora a máxima. Veja que a máxima parecia que não tinha nada a ver, né? Vamos ler a máxima novamente. Moshe lutou para fazer as pazes com aqueles que se opunham a ele descaradamente. Mas o que tem a ver com tudo que nós falamos? Mas vai ter agora. Exige-se de um filho que ele se afaste totalmente de uma briga do seu pai, enquanto não tiver meios de resolvê-la. Lembram que no dia 82, na parte do Sefer Shmirat HaLashon, era sobre os filhos de Korah? Ó, peguei aqui, ó, virei a página. Os filhos de Korah, lembra? Lembram que nós estudamos muito, o Hafetz Haim usa muito os filhos de Korah aqui como exemplo? Muito. Lembram os filhos de Korah? Lembram de Korah, né? Que se rebelou, quer dizer, contra Moshe Rabbeinu, que o invejou, fez Lashon Hara, tudo aquilo lá. Né? Acabou sendo engolido pela terra. Então, exige-se de um filho que ele se afaste totalmente de uma briga do seu pai quando não tiver meios de resolvê-la. Sabe os pais
que brigam com os irmãos, os pais que têm uma contenda na justiça, os pais que brigam não sei com quem, os pais que brigam com coisas de negócios, coisas grandes, tá? Exige-se o quê? Que o filho se afaste disso, totalmente, tá? Aqui, mas nós vamos entender em que momentos ele deve participar disso, tá? Se ele não tiver meios de resolvê-la, quer dizer, o filho vai se meter, só vai atrapalhar. E o que o filho tem que ver com aquilo que o pai arranjou lá de problemas? Aqui, volta a mesma coisa, não nasci para cuidar de filho, nasci para viver, e não nasci aqui para estar tomando partido da briga dos meus pais que eu nem concordo. Agora, se eu concordar, aí sim, aí eu defendo o pai e a mãe, aí eu fico do seu lado, porque nós temos que honrá-los. Mas aí é porque eu vejo que realmente ali pegaram pesado, por exemplo, então aí eu posso. No entanto, na situação em que o pai tiver alta consideração pela opinião do filho, que é outra ótica, ó, e permitiria que ele a expressasse para chegar a uma solução pacífica, o filho deverá participar. Quer dizer, o filho pode chegar para o pai e dizer, olha pai, ou mãe, tá? Tanto faz. Eu gostaria de te dizer o seguinte sobre esse problema que está passando aí. Gostaria de dar a minha opinião. Se você, que é o pai, a mãe, há uma hierarquia, aqui nós estamos falando de judaísmo. No judaísmo, pai e mãe não são amigos do filho. Pai e mãe são pai e mãe do filho. Há, sim, uma hierarquia aqui, né? As psicologias dizem que você tem que ser bem amiguinho do seu filho. Você primeiro tem que ser pai e mãe. Depois você tem que ser amigo. E aí essas coisas, sim, elas podem andar juntas. Porque senão perde a rédea. Perde tudo, ninguém ganha. Todo mundo perde. Saibam disso. Então, eu penso que sim. Por exemplo, eu penso sim que o meu filho, que a minha filha, seja lá, que vocês estiverem aí, eu gosto da opinião dele, da opinião dela. Eu quero pedir, eu acho importante. Eu tenho esta amizade, entre aspas, mesmo sendo a mãe e tal. E faz diferença a opinião, sim, desse meu filho e dessa minha filha. Então eu posso e devo pedir, porque aí ele vai me ajudar. E não vai atrapalhar a vida dele mesmo. Aí, continuando. Tanadivei Elial Rabá, capítulo 21, afirma, estou dando a fonte. Não podemos ficar calados quando nosso pai e nossa mãe falam coisas proibidas. Se ficarmos calados, as vidas dos três poderão ser interrompidas. Tem uma nota de rodapé onde está escrito, logicamente, devemos intervir respeitosamente, em conformidade com as rigorosas regras de honrar o pai e a mãe, que está no Shulchan Aruch e Oredeá, capítulo 240. Shulchan Aruch é o código de leis que eu geralmente erro quando vou falar nos vídeos, mas falo sempre bem normalmente quando não estou gravando. Hoje eu acertei. Ai, fiquei tão feliz agora. Bom, não podemos ficar calados quando nosso pai e nossa mãe falam coisas proibidas. Lembram num dia aí que nós falamos que o seu pai ou a sua mãe dizem para você fazer uma idolatria, rezar lá para um sei lá o quê, para uma estátua, ou simplesmente, enfim, não precisa ser estátua, vocês sabem o que é idolatria, muito mais do que isso. Lembram que nós dissemos que primeiro é a Torá, primeiro é Deus? Pois é, primeiro é Deus. Hierarquia é Deus, tá? Hierarquia é Deus. Deus é Deus e ponto final, aqui não tem querer queixer. Aí vem o pai, vem a mãe, aí vem você depois. Então, seu pai diz para você infringir uma lei da Torá. Honrar pai e mãe é você obedecer? Não, aqui você desobedece. Porque aqui você já nem deve mais obediência, você deve, respeito, o monoteísmo a Deus. Deus, não pai e mãe. Mas, aí ele vai dizer, né, que logicamente devemos intervir respeitosamente, em conformidade com as rigorosas regras de honrar pai e mãe. Então você não vai dizer, não faça, você isso, você aquilo. Não, a minha conduta não é esta, pai e mãe e tudo mais. A minha religião é outra. Sabe quando não é? Porque nós estamos aqui falando como Bnei Noach e sabemos que isso acontece. Para cada judeu, e aqui nós tiramos a palavrinha judeu e vamos colocar Bnei Noach. Você está aí assistindo, não é nenhuma coisa nem outra, não se entendeu, não considera, não sabe ainda se realmente quer seguir o judaísmo, mas simpatizou com o canal, simpatizou com o Hafetz Haim, quer uma lição a cada dia, então nós vamos colocar para cada pessoa, tá?
para cada pessoa, para cada judeu, para cada Bnei Noah. É uma mitzvah conseguir fazer as pazes entre duas partes em conflito. E que mitzvah? Quando você chega e estão exaltados, brigando, e você consegue colocar ali uma sementinha de paz e fazer com que tudo se acalme. Desde que as partes que estão brigando aceitem. Porque às vezes você vai lá para ajudar e piora a situação. A pessoa acaba brigando com você. Então é uma mitzvah, né? É uma mitzvah você ajudar com que incentivar as pazes no conflito. Como afirma a Mishnah, PA 1, este é um dos atos cujos frutos gozamos neste mundo, mas cujo principal, isto é, a recompensa primária, fica para o mundo vindouro. Olha só, você planta tâmara hoje, colhe amanhã, colhe lá no tamareira, né? Colhe lá no mundo vindouro, além de deixar para as gerações. Apesar de uma parte estar claramente errada e merecer punição por ter iniciado a disputa e termos o poder de punir essa pessoa, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para resolver a questão pacificamente, tudo que estiver ao nosso alcance. Essa foi a conduta de Moshe, que lutou para reconciliar Datã com Avirã, apesar de ele ter o poder de puni-los por terem se oposto descaradamente a ele. Assim relata a Torá. Moshe levantou-se e foi procurar Datã e Avirã. Isso está em Bamidbar 15:25. Eu peguei o 15:25 e li para ver se eu ia ler aqui. Mas nós teríamos que ler vários versículos para entender bem o contexto. Então eu acredito que vocês conheçam a história, estão aqui para isso. Né? Eu não preciso ir lá e ler. Então você pega a sua The Bible em Bamidbar 15:25 e começa a ler bem antes, lá do 11, do 10, para entender. Tá? Quer dizer, capítulo 15:25 você começa a ler lá do 15:20, 15:18, pega todo o contexto. E sobre isso os sábios comentam. Disso disso derivamos que não devemos permanecer inflexíveis numa disputa. Aqui esta parte está em Sanhedrin 11a, o tratado do Talmud e das leis. Também não vou pegar o Talmud, senão nós realmente vamos ficar aqui 2 horas. Quem tem o Talmud pode buscar, mas é bastante coisa para você chegar exatamente nesta frase. Então você pode se deter no Bamidbar ou simplesmente conhecer a história, onde disso derivamos que não devemos permanecer inflexíveis numa disputa. Você não é indiferente, mas você não é inflexível, mas você também não se mete. Perceberam o quanto que nós temos que ter discernimento aqui também? O que é o inflexível? Moshe chega para Datã e para fazer as pazes né, com Avirã. Não, estão inflexíveis. Não, você precisa ser flexível. Os dois se rebelaram contra ele, contra Moshe. E então Moshe vem aqui, a gente escuta e vê a máxima: Moshe lutou para fazer as pazes com aqueles que se opunham a ele descaradamente. Ele ainda fez isso. Né? Então, as pessoas estão inflexíveis, nós não vamos ficar inflexíveis, nós não vamos nos meter onde não mudamos o resultado, nós vamos fazer isso com discernimento, sempre com discernimento, seguindo a lei. Como Moshe foi às tendas de Datã e Avirã para fazer a paz, ele mereceu salvar 4 justos. Como nós estamos falando aqui de Cora, eu vou ler os justos aqui. Gostaria que vocês fossem ler quem não conhece, mas eu vou dar uma pincelada. On Ben Pelet e os 3 filhos de Cora, dos sofrimentos do Gehinom. On Ben Pelet era aquele que foi influenciado de maneira benéfica pela esposa. Né? Nós temos Cora sendo incentivado de maneira a instigar ele, não é? Então, porque Moshe foi às tendas de Datã e Avirã para fazer a paz, ele mereceu salvar 4 justos, On Ben Pelet e os 3 filhos de Cora dos sofrimentos do Gehinom. Esse foi o dia 83 de não fazermos Lashon Hara, de fazermos Shmirat HaLashon. Ninguém aqui está criticando de maneira negativa a sua vontade
de ajeitar, de ajudar alguém que está precisando de um sócio, de alguém que está precisando fechar um negócio, de alguém que está precisando de um funcionário, né? De um chirrute, alguém que está... Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu não me perdi aqui... Não, eu não me perdi, é exatamente isso. Se você... não estou criticando essa sua intenção, como não estou criticando nem o Hafetz Haim a sua intenção de unir casais. Mas a admoestação, que é uma crítica, e aqui nós estamos falando da crítica construtiva, já entramos na prática, já estamos no âmbito dos relacionamentos. Lá vou eu pegar aqui atrás novamente, né, nas questões de relacionamento, que é sugerindo relacionamentos, sejam eles de negócio, profissionais ou amorosos. A admoestação é válida, é importante se ela ajudar a mudar o resultado, e ela ajuda. Imagina se você incentiva alguém a se casar com outro, a pessoa está carente, você fica empurrando, sabe de algumas coisinhas ali que não agradam aquela a qual você está empurrando sobre a outra, e você acaba conseguindo com que eles fiquem juntos. Nós sabemos que o começo de um relacionamento, muitos hormônios, eu já falei isso aqui várias vezes, levem isso a sério, que hormônios que ativam a nossa dopamina, a nossa serotonina, todos os hormônios do prazer, são muito aflorados nesse momento. É uma maneira animal de existir aquela química, aquela atração. Aqui o ser físico unicamente pensa em se juntar o masculino com o feminino para a procriação. Nós estamos falando de seres intelectualizados, racionais, seres humanos. Então você acaba induzindo, a pessoa está carente, está com esses hormônios, vai lá, casa e de repente descobre que fez uma má escolha. Uma má escolha. Não sejamos nós essa pessoa. Então você está lá, sabe que o seu amigo precisa muito de um caixa para o supermercado dele. Você sabe que fulano não tem um curso sobre isso, nunca trabalhou sobre isso, mas este que te pediu auxílio confia em você. E você entrega aquele outro que é seu amigo também, que porque precisa de emprego, mas não sabe nada de caixa. E você acaba conseguindo fazer com que o seu amigo 1, né, contrate o amigo 2 e ele dê, sei lá, um furo de caixa, devolva troco errado. Hoje isso não acontece mais, né? Tudo na máquina, no computador. Mas enfim, ele dá um furo, ele dá desfalque, ele dá prejuízo para a empresa. Às vezes um erro grande, nós estamos falando só de um caixa, mas poderia ser um sócio. Então essas admoestações são uma mitzvah. Então não transforme você, não transforme eu, não transformemos nós uma mitzvah em pecado. Em pecado. E sim, vamos santificar e transformar os pecados em mitzvah. Vamos ler hoje o Salmo 15. Porque nós estamos no mês de Shevat. Eu não vou ficar falando dos dias, porque os vídeos ficam aí há anos e eu estou com problema com relação a isso. Então, nós vamos ler hoje o Salmo 15. Se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem, compartilhem todas aquelas coisas que vocês já sabem. E aproveitem para me seguir no Instagram, Sharon Judaísmo. Vamos lá então. Um pause. Vamos lá então, um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula o juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra os inocentes. Quem dessa forma se comporta, jamais sucumbirá. Tenham todos um maravilhoso dia e Shmirat Lashon, se for possível, e é.